para dar limite ao sofrimento. Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso podcast Autoconhecimento na Prática. Eu sou Roberta Zanata, psicóloga clínica, tenho esse trabalho aqui e nas outras redes, trazendo alguns exercícios e reflexões para entendermos um pouquinho mais os nossos pensamentos, como nos sentimos, como percebemos o mundo ao nosso redor, as pessoas, as experiências, através do autoconhecimento. O assunto de hoje, ele é do cotidiano, né? Bem comum nos depararmos aí na clínica com pessoas com essa característica de uma mente que prolonga ou que intensifica o sofrimento. Se você se identifica com essa característica, então vamos conversar um pouquinho. Existem pessoas que têm uma característica de voltar muito ao passado. Então, a mente volta ao passado com certa frequência, pensando nas escolhas equivocadas, pensando nas situações que aconteceram, pensando em pessoas, relembrando pessoas que fizeram determinada coisa, né, que trouxeram dor, problemas, vivências passadas, e que trazem tudo aquilo que aconteceu para o presente. Então, nessa mentalidade, não se fecham ciclos, não se elaboram situações passadas e se deixa lá onde aconteceu. Não, a mente traz determinadas situações para o momento presente. Existe uma característica também que não precisa ser algo tão passado, mas de coisas do cotidiano que aconteceram e a pessoa não consegue deixar passar, não consegue seguir em frente, fica presa nas coisas que aconteceram. E nós chamamos isso de ruminação. Ficar, uma mente que fica ruminando o que aconteceu e pensa, pensa, pensa no que foi, no que fez, no que aconteceu, como se sentiu, o que não disse, o que devia ter dito, como deveria ser, ruminando as situações sem permitir que aquilo se acabe, que aquilo se vá, que aquilo fique lá atrás no momento que aquilo aconteceu. E existem mentes ansiosas que pensam demasiadamente no futuro, nas situações que ainda não aconteceram, antecipando problemas, antecipando dilemas, sofrendo por coisas que ainda não aconteceu e que talvez não vão acontecer. Podem ser pensamentos catastróficos, podem ser pensamentos de um excesso de controle, podem ser pensamentos direcionadores do que ser feito agora, pensando no futuro, esses sim, muito funcionais. Mas às vezes uma mente que sofre por antecipação diante de coisas que ainda não aconteceram. Quando nós não fechamos as histórias, as situações, as experiências, as vivências, elas se tornam presentes e vão estar no nosso futuro também. E quando nós não temos essa clareza, né, esse discernimento do que é futuro, do que eu posso fazer agora pelo futuro, do que não me cabe pensar agora, do que eu posso fazer agora com relação ao futuro, mas somente isso, nós vamos desenvolvendo um sofrimento constante, um sofrimento presente, mas de eventos de outros tempos. Existem alguns estudos que falam que as emoções duram segundos, no máximo 1 a 3 minutos. E depois disso, essa emoção se dissipa, ela se transforma em outra coisa. Mas quando a emoção ela não muda a sua configuração, ela não muda a sua intensidade, ela não flui para outro tipo de sensação, o que significa? Que nós estamos alimentando aquela emoção. E como fazemos isso? Através dos nossos pensamentos.
Existem pensamentos que nós escolhemos pensar, pensamentos racionais, ponderados, direcionados para uma linha de raciocínio, advindos de uma linha de raciocínio, estou pensando sobre determinada coisa, mas existem pensamentos automáticos. E pensamentos de sofrimento, medo, incerteza, ansiedade, necessidade de controle, vem dessa qualidade de pensamentos, pensamentos automáticos. Então, muitas vezes, a mente está trazendo pensamentos que vão intensificar aquele sentimento. Quantas vezes depois que a situação acabou, nós percebemos, nossa, eu exagerei, nossa, como eu sofri, nossa, falei aquilo e não queria ter falado. Uma falta de controle mesmo, controle mental, clareza de perceber o tamanho daquela situação e o tamanho que ela tem na nossa mente. Então, será que a sua mente tem alimentado as suas emoções? Se isso vem acontecendo, como? Como isso acontece? Você consegue entender, perceber? Como será que a sua mente alimenta os seus estados emocionais, o seu sofrimento, os seus arrependimentos, o seu medo, a, a sua apreensão do futuro? E se isso acontece, se a sua mente traz as experiências passadas para o agora, se a sua mente com alguma frequência busca retomar decisões já tomadas lá atrás e nem há possibilidade de mudança. Se a sua mente rumina os acontecimentos do dia a dia, os desconfortos, se a sua mente antecipa os cenários futuros, que função isso tem na sua vida? Quando você rumina muito as situações do seu dia a dia, o que essa ruminação proporciona de proteção? O que ela te impede de pensar, ou de sentir, ou de fazer? Quando a sua mente fica presa nos acontecimentos futuros, numa busca de controle, o que ela proporciona para você? Ou o que ela te impede? Do que ela te protege? Essa proteção é real? Quando você busca retomar decisões, situações que aconteceram, mágoas de pessoas que te machucaram, o que esse modo da sua mente alimentar os desconfortos afasta você ou aproxima você? Que função isso tem no seu dia a dia? Será que você está permitindo que os desconfortos vão embora? Ou existe uma parte da sua mente apegado às dores, apegado às situações, que está ali batendo o pé no chão, segurando firme os desconfortos, para não fechar ciclos, para não tomar decisões, para não deixar o passado lá atrás, para não dimensionar os problemas futuros? Você está permitindo que o seu desconforto vá embora? Você está permitindo que os desconfortos fluam pelo tempo que eles estão e sigam adiante, trazendo novas emoções e novos entendimentos? Ou você se vê preso, apegado, agarrado à dor, de alguma forma? Dar limite ao sofrimento é trabalhar os seus estados mentais, é observar a sua mente, a qualidade dos seus pensamentos, os pensamentos automáticos, tirá-los do automatismo e trazer para o campo da consciência. Você merece deixar o passado para trás. Você merece lidar melhor com as chatices do dia a dia de um colega de trabalho, de um familiar, de uma situação chata, de uma falta de resposta, de uma fala atravessada. Você merece se libertar de um medo muito grande de futuro. Respeite o medo, mas não viva dele. Respeite a ansiedade, mas não se alimente dela na busca de controle. As coisas são como são o que são, a vida se impõe, mas como nós lidamos com essas coisas, como nós decidimos também
a partir de agora, a partir de hoje, lidar, vai fazer uma diferença muito grande no tamanho que aquilo se torna dentro de nós. A realidade na nossa mente pode ser muito pior do que ela é de verdade. Então, a partir de hoje, quando você se perceber muito tempo preso, presa no mesmo sentimento, na mesma dor, ruminando, pensando demais no futuro, pensando demais no passado, mas acima de tudo, tá? Sofrendo. O ponto aqui é sofrimento significativo. Dê limite aos seus pensamentos. Determine quanto tempo mais você vai pensar sobre isso, quanto tempo mais você vai ruminar o que aconteceu, quanto tempo mais você vai buscar tanta segurança assim no futuro, quanto tempo mais você vai se permitir sofrer pela mesma coisa tantas vezes e tantas vezes. Obrigada pela companhia de vocês em mais esse episódio. Nos vemos em breve. Um beijo.